Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no segundo vídeo da série acerca do culto. E eu quero que vamos lembrar que nós estávamos no primeiro vídeo falando sobre o culto santo. Normalmente durante os vídeos eu vou passar a falar coisas ainda um pouco mais interessantes, tirar algumas dúvidas acerca do que acontece durante o culto. Esse negócio de glória a Deus alto, de pular, de aleluia, de cair no chão, tudo que envolve o culto, línguas estranhas, esse negócio de sapatear, enfim, a gente vai falar muito no decorrer dos vídeos, mas eu quero continuar ainda, como ainda estamos no segundo vídeo, estamos numa espécie de introdução, e eu quero continuar aqui falando sobre o primeiro vídeo. No primeiro nós falamos sobre o culto santo de Romanos capítulo 12, que é o princípio do culto com racionalidade, o culto com razão, o culto com lógica e o culto com espiritualidade, que é o culto santo. Nós temos vários textos aí que falam sobre santidade, como 1 Pedro 1, 14 a 16. Apocalipse vai falar sobre a volta de Cristo, que fala sobre estar bem vestido de santidade. Enfim, há vários textos que falam sobre nós sermos santos. Se for o primeiro vídeo, se você não assistiu, volte para o primeiro e veja que nós falamos sobre o culto santo, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E falando ainda acerca de santidade, acerca de respeito, reverência sobre o culto, eu lembro-me da igreja de Corinto. A igreja de Corinto seria um modelo para uma igreja pentecostal dos dias odiernos. Na igreja de Corinto havia mestres, rabinos, homens cheios da unção, homens pregadores. Haviam ali na igreja de Corinto também homens que falavam em línguas, que profetizavam, que curavam, operavam milagre. Enfim, na igreja de Corinto é tanto que Paulo fala sobre os dons. E quando Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, Paulo já começa dizendo para essa igreja, a igreja que foi chamada para ser santa. Paulo ouviu falar de algumas coisas que estavam acontecendo nessa igreja, porque a igreja de Corinto havia começado bem, mas quando você lê 1 Coríntios e 2 Coríntios, você entende, subentende-se que Corinto estava perdendo o sentido do culto. O culto na igreja de Corinto começou a perder o sentido. O culto estava muito bem lá, mas de repentemente os que falavam em línguas estranhas agora estão falando na língua do fofoqueiro. Os que eram cheios do Espírito Santo e eram santos agora estão se desviando e ao mesmo tempo não estão só se desviando, mas estão perdidos dentro da própria casa e estão conturbando o culto. É tanto que Paulo, quando escreve sobre a Santa Ceia, Paulo fala sobre cear indignamente, quem tem fome come em casa. O culto em Corinto estava tão sem sentido. A igreja havia perdido tanto o sentido do culto em Coríntios, que eles chegam a levar, os ricos, principalmente alguns gregos, segundo os estudiosos dizem, que eles chegam a levar para a Santa Ceia muito alimento, enquanto outros passavam fome e eles não estavam entendendo o sentido da Santa Ceia, porque a Santa Ceia não era para simplesmente um jantar, um banquete, era apenas simbolizando o sangue, a morte de Cristo, derramado o sangue, a carne rasgada. Então eles perderam até mesmo o sentido durante a Santa Ceia. Pessoas estavam ceando indignamente. É tanto que se você ler o capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo disse que ouviu falar que na igreja de Corinto existia pessoas que estavam se deitando com a sua madrasta, a esposa do seu próprio pai, e mesmo assim estavam na igreja cultuando, dando uma de crente, ceando, estavam brincando com Deus, porque o problema não é estar na igreja, o problema é querer trabalhar como um crente que está ligado em Deus. Corinto perderam a ligação com Deus e estavam ligados no trabalho da igreja. A igreja de Corinto estava perdendo o sentido, na verdade já haviam perdido o sentido do culto. Infelizmente, quando isso acontece, se torna um problema, porque muitas igrejas estão com a mente cauterizada. Os crentes não entendem mais o que é culto, perderam o sentido do culto. Eles vão para a igreja, mas não se importam com o próprio pecado. Eles estão na igreja e nem mesmo eu consigo responder-lhes por quê. Porque eles estão na igreja como se fosse mais santo, prega como se fosse santo, prega como se fosse crente, mas eles estão vivendo numa vida em pecado. Eles estão perdendo o sentido do culto. E a temática desse vídeo aqui, desse segundo vídeo, é a igreja que perdeu o sentido do culto. A igreja de Corinto que havia perdido o sentido do culto, o culto sem sentido. Lembra que Romanos capítulo 12, e é ainda a continuação dessa espécie de introdução dessa série, já que é o segundo vídeo ainda. Lembra que no capítulo de número 12, Paulo fala que é o culto com santidade, o culto com cuidado, o culto que a gente anda santo, é o culto com lógica, com racionalidade, o culto com espiritualidade e entendimento. Queridos,
Sabe o que Deus me disse há 2 dias atrás? Eu estive ministrando acerca dessa mensagem em uma igreja e Deus me disse assim: o culto que não é santo é um culto sem noção, é um culto sem razão, é um culto sem lógica, é um culto sem sentido. Porque um culto que eu pego o microfone para dar glória a Deus, que eu canto, que eu prego, que eu me visto como crente, que eu ando como crente, sento como crente, me comporto como crente, mas eu não sou crente, é um culto que não tem lógica. É um culto que não tem razão, é um culto sem sentido, é perca de tempo. Se Jesus voltar, você não sobe, meu querido. É mais ou menos como se você estivesse fazendo a obra de Deus, mas não fosse se encontrar com Deus da obra, mas sim como inimigo da obra, Satanás. Porque se você faz a obra de Deus, mas o Deus da obra não entrou em você, você está fazendo a obra de Deus para ir para o inferno. Você está fazendo a obra de Deus, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Então, Coríntios estava dessa forma, a igreja de Coríntios estava dessa forma. Havia pecado de prostituição, havia pecado de desunião. É tanto que tem um texto que nós o conhecemos muito bem em Coríntios, que Paulo disse que a igreja toda em si é um templo. Eu sei que cada um individual também é um templo, mas o que diz em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, pode ver que Paulo está lá no plural, não está no singular. Ele diz: vós sois o templo, não sabeis vós que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Por que ele faz essa pergunta, essa indagação, e ao mesmo tempo com uma urgência de falar para alguém? É que Coríntios estavam tão desunidos, irmão, que eles estavam desunindo eles mesmos. Ali não tem nada a ver com comida, que nem umas seitas por aí dizem que é o alimento, o templo do Espírito Santo, é a forma que nós se alimentamos. Não tem nada a ver. Ali eram as contendas, eram os pecados, os irmãos uns contra os outros, a prostituição, a idolatria também, né? Enfim, tudo que não presta estava entrando naquela igreja. Os costumes de Coríntios, que era uma cidade totalmente devastada para o pecado e também para a prostituição, estava adentrando dentro da igreja. Então o culto de Corinto perdeu o sentido e ao mesmo tempo está misturado com o culto de outros deuses pagãos. Eles estavam totalmente dominados por as entidades de Corinto. As entidades que havia na cidade de Corinto estavam conseguindo operar dentro da igreja de Corinto. Então o culto perdeu o sentido.